Você sente dores constantes? Tem um cansaço inexplicável? Isso pode ser a inflamação te sabotando. Acredite, a sua alimentação pode ser a causa ou a solução. Descubra 7 alimentos que você precisa evitar agora para viver com mais saúde e vitalidade. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Charles, sou médico e mestre em nutrição. Aqui desvendamos os segredos para uma vida longa e plena. Quer fazer parte da nossa família? Inscreva-se já! Deixe nos comentários. Eu escolho a saúde. Você já se perguntou por que, mesmo seguindo as orientações médicas, ainda sente dores persistentes, fadiga constante e outros sintomas incômodos? A resposta pode estar mais perto do que você imagina, na sua alimentação. A inflamação crônica de baixo grau é um problema silencioso que afeta grande parte da nossa população, especialmente os idosos. Ela pode ser desencadeada por diversos fatores, como estresse, falta de sono, sedentarismo e principalmente pela alimentação inadequada. Certos alimentos, mesmo aqueles que consideramos comuns ou inofensivos, podem desencadear uma resposta inflamatória em nosso organismo, agravando os sintomas de doenças crônicas como artrite, diabetes, doenças cardíacas e até mesmo Alzheimer. Imagine que seu corpo é como um carro. Se você abastecê-lo com combustível de má qualidade, ele não vai funcionar corretamente, correto? Da mesma forma, se você consumir alimentos que inflamam o organismo, ele não vai conseguir desempenhar suas funções de maneira eficiente. Isso resulta em dores, cansaço e vários outros problemas de saúde. Mas a boa notícia é que você pode controlar a inflamação através da alimentação. Ao identificar e evitar os alimentos que inflamam o organismo, você estará dando um passo importante para viver com mais saúde, vitalidade e bem-estar. Neste vídeo aqui, nós vamos revelar os 7 alimentos que você precisa evitar para desinflamar o seu corpo e viver uma vida mais plena e feliz. Prepare-se para descobrir segredos que a indústria alimentícia não quer que você saiba. Chegou a hora de desvendar os 7 alimentos que inflamam o corpo do idoso. Prepare-se para mudar seus hábitos alimentares e transformar a sua saúde. O primeiro deles é o açúcar refinado, que é um problema para a saúde, especialmente das pessoas idosas. O açúcar refinado, encontrado em muitos alimentos, como doces, refrigerantes e produtos industrializados, pode ser prejudicial à saúde, principalmente para os idosos. Ele se esconde em rótulos com nomes diferentes, como sacarose, frutose, glicose, xarope de milho rico em frutose e maltodextrina. Nem sempre o nome está disfarçado e você pode encontrar a palavra açúcar no rótulo. O açúcar branco, tão comum em nossas mesas, também é um tipo de açúcar refinado. E por que o açúcar refinado faz mal? Ele aumenta o açúcar no sangue e causa inflamação. Ele eleva rapidamente o nível de açúcar no sangue, o que pode levar à resistência à insulina. O corpo tem dificuldade em usar a glicose. Isso causa inflamação no corpo. Isso aumenta o risco de diabetes tipo 2. Essa resistência à insulina pode levar ao diabetes tipo 2, que traz complicações para o coração, para os rins, para os nervos e para os olhos. Ele também causa ganho de peso. Ele aumenta o risco de obesidade e outros problemas de saúde. Ele prejudica o coração. Ele aumenta o colesterol ruim e a inflamação nas artérias, aumentando o risco de doenças cardíacas. Ele afeta o cérebro. Consumo excessivo de açúcar pode prejudicar a memória e aumentar o risco de demência e Alzheimer. Ele acelera o envelhecimento, ele danifica as proteínas do corpo, como o colágeno, que mantém a pele firme. E como reduzir o consumo de açúcar? Leia os rótulos. Evite produtos com açúcar refinado, com glicose, com sacarose. Evite esses produtos. Evite os produtos que indicam açúcar adicionado. Cozinhe em casa. Prepare a sua refeição com ingredientes frescos, que você pode controlar a quantidade de açúcar. Evite refrigerantes e sucos industrializados. Beba água, chá sem açúcar, sucos naturais feitos em casa sem açúcar. Coma doces com moderação e use adoçantes naturais com cuidado. Se precisar adotar, use
pequenas quantidades de estévia, de açúcar mascavo, de melado. Agora me diga, qual a sua maior dificuldade para evitar o açúcar? Quais são os truques que você usa para resistir aos doces? Conte para mim aqui nos comentários. Vamos agora ao segundo alimento que inflama, o glúten, que é uma proteína que pode ser problemática para o idoso. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio. Ele dá elasticidade a pães e bolos, deixando-os macios. Mas para algumas pessoas o glúten pode causar inflamação e desconforto. Existem diferentes reações ao glúten. Uma delas é a doença celíaca, que é uma doença autoimune grave. O glúten danifica o intestino delgado, dificultando a absorção de nutrientes, causando diarreia, dor abdominal, cansaço e outros sintomas. É preciso fazer exames para diagnosticar. Também pode causar uma sensibilidade não celíaca, causando sintomas parecidos com a doença celíaca, como dor de barriga, inchaço, cansaço e dor de cabeça, mas não danifica o intestino. O diagnóstico é feito descartando outras causas. Também pode causar alergia ao trigo, que é uma reação alérgica às proteínas do trigo, incluindo o glúten, causando urticária, inchaço, dificuldade para respirar e outros sintomas. E por que o glúten pode ser um problema para os idosos? Mesmo sem doença celíaca ou alergia ao trigo, idosos podem ter sensibilidade ao glúten devido a mudanças na flora intestinal, já que ela muda com a idade e facilita a entrada de substâncias inflamatórias no sangue. O idoso tem menos enzimas digestivas. A produção de enzimas que quebram o glúten diminui, o que dificulta a digestão. O intestino do idoso pode ser permeável, já que as paredes podem ser mais permeáveis, permitindo a entrada de substâncias nocivas no sangue, causando assim inflamação. Quais são os benefícios de reduzir o glúten? Mesmo sem ser celíaco, diminuir o glúten pode trazer benefícios, melhorando a digestão, aliviando o inchaço, gases e dor de barriga, aumentando a energia, dando mais disposição, aliviando dores nas articulações e melhorando a pele, melhorando problemas como eczema e acne. Agora, como reduzir o glúten? Comece aos poucos, substituindo alimentos com glúten por arroz, quinoa, milho, batata, mandioca e farinhas de oleaginosas. Agora me conte, você já reduziu o glúten? Quais foram os resultados que você notou? Quais as receitas sem glúten favoritas? Quais alimentos sem glúten que você usa? Conte para mim. E o terceiro alimento que inflama, pessoal? Os laticínios, será que eles estão realmente fazendo bem para você? Leite, queijo, iogurte, manteiga são alimentos básicos para muitas pessoas, mas podem causar desconforto e inflamação, especialmente nos idosos. Um dos problemas é a intolerância à lactose, que é o problema mais comum. A lactose é o açúcar do leite. Para digeri-la, precisamos da enzima lactase. A intolerância à lactose acontece quando o corpo não produz lactase suficiente, causando gases, inchaço, cólicas, diarreia e náuseas. Ela é mais comum em idosos, pois a produção de lactase diminui com a idade. Outros problemas com laticínios são aqueles que, mesmo sem intolerância à lactose, outros componentes do leite podem estar causando problemas. Por exemplo, as proteínas do leite, como a caseína e o whey. Algumas pessoas são alérgicas ou sensíveis a essas proteínas, causando erupções na pele, nariz entupido, dores de cabeça, cansaço e problemas digestivos. Presença de hormônios antibióticos. Os laticínios podem conter hormônios antibióticos usados na criação do gado, afetando o equilíbrio hormonal e contribuindo para a resistência a antibióticos. Presença de gorduras saturadas. Laticínios integrais têm muita gordura saturada, que pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Então, mesmo sem sintomas óbvios, os laticínios podem causar inflamação no corpo, piorando doenças como artrite, osteoporose e doenças autoimunes. Quais são as alternativas vegetais? Existem alternativas saborosas aos laticínios, sem lactose, hormônios e antibióticos. Por exemplo, leite de amêndoas, que é rico em vitamina E e antioxidantes. O leite de coco, que é cremoso e rico em gorduras saudáveis. O leite de arroz, que é leve e suave, bom para quem tem alergias. E o leite de soja, que é rico em proteínas. Também o iogurte de coco, que é cremoso e saboroso. E os queijos veganos, que podem ser feitos de castanhas, tofu ou outros alimentos. Agora algumas dicas.
Descubra quais alternativas você mais gosta. Leia os rótulos. Verifique se eles não têm açúcar, se não têm óleos ruins ou outros ingredientes indesejáveis. Faça seus próprios leites e queijos vegetais e consulte um profissional de saúde, um médico, um nutricionista, para te ajudar a fazer a transição de forma mais adequada. E me conte, quais são as alternativas que você costuma usar aos laticínios? Você já parou de usar leite? E o que você usa no lugar do leite? Conte para mim nos comentários. Vamos ao quarto alimento que inflama, os óleos vegetais refinados, que são gorduras que podem fazer mal. Óleos como soja, milho, girassol, canola e algodão são baratos e sem gosto forte, mas podem ser ruins para a saúde se consumidos principalmente em excesso. Isso acontece por causa do ômega 6 e do jeito que eles são feitos. Eles têm muito ômega 6 e pouco ômega 3. Nós precisamos de ômega 6 e ômega 3 para o corpo funcionar bem, inclusive para controlar a inflamação. O problema é que nós comemos muito mais ômega 6 do que ômega 3, por causa justamente desses óleos vegetais. No passado, a quantidade de ômega 6 e ômega 3 na alimentação, ela era equilibrada. Hoje, a quantidade de ômega 6 é muito maior. Isso pode causar inflamação e aumentar o risco de doenças do coração, diabetes tipo 2, artrite, asma e alguns tipos de câncer. E como esses óleos são feitos? Para fazer esses óleos, as sementes passam por processos que podem deixar substâncias tóxicas. É feita uma extração com solventes. Nesse caso é usado produtos químicos para tirar o óleo das sementes. Mesmo que tentem tirar tudo depois, podem sobrar restos desses produtos. Os óleos são aquecidos para tirar o cheiro e gosto ruins, mas isso pode criar substâncias tóxicas. Se usam produtos químicos para deixar o óleo mais claro, e esses produtos podem deixar resíduos. Quais são as alternativas mais saudáveis? Existem opções melhores para cozinhar e temperar os alimentos, como por exemplo, azeite de oliva extra virgem, que tem antioxidantes e gorduras boas para o coração, além de ajudar a diminuir a inflamação. Ele é bom para saladas, para finalizar pratos e cozinhar em fogo baixo. Tem o óleo de coco, que tem gorduras que fazem bem e ajudam a matar micróbios. É bom para cozinhar em fogo alto. Temos também o óleo de abacate, que tem gorduras boas e antioxidantes, com um gosto suave. É bom para saladas, para finalizar pratos e cozinhar em fogo baixo. Temos a manteiga ghee, que é muito especial e tem um rico sabor. Ela é boa para cozinhar em fogo alto. Escolha alimentos que te fazem bem. Trocar os óleos ruins por opções saudáveis é um excelente investimento para a sua saúde, que vai proteger o seu coração, o seu cérebro e o seu corpo contra a inflamação. Agora me conte, qual é o seu óleo vegetal favorito para cozinhar? Já experimentou usar um outro tipo de óleo mais saudável no seu dia a dia? Conte aqui nos comentários. Vamos ao quinto alimento que inflama: as carnes processadas, que podem ser uma bomba de sal e de produtos químicos prejudiciais para a sua saúde. Carnes processadas como presunto, linguiça, mortadela, salsicha. São práticas e saborosas, mas podem fazer muito mal para a saúde. Elas têm muito sal, gordura, conservantes e outros aditivos que aumentam a inflamação e o risco de doenças, especialmente nos idosos. Por que as carnes processadas são tão ruins? Elas usam muito sal para conservar e dar sabor, mas isso aumenta a pressão arterial e o risco de doenças do coração e o risco de derrame. Elas têm gorduras saturadas, que aumentam o colesterol ruim e o risco também de doenças do coração. Elas têm nitritos e nitratos, que são conservantes, que podem virar substâncias que causam câncer quando aquecidas. Elas têm aditivos químicos como corantes, aromatizantes e realçadores de sabor, que podem causar alergias e outros problemas. Elas passam por defumação, fermentação e isso pode criar substâncias tóxicas que também causam câncer. Enfim, comer carnes processadas com frequência aumenta o risco de certas doenças, como por exemplo, doenças do coração, por causa do sal, da gordura e do colesterol. Diabetes tipo 2, elas podem dificultar a ação da insulina. Câncer, principalmente câncer de cólon, estômago, mama e próstata. Doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfim, prefira carnes magras e frescas. A melhor forma de se proteger é comer menos carnes processadas, menos carne vermelha
e dar preferência à carne de frango, que tem muita proteína e pouca gordura, e a carne de peixe, que é rico em ômega 3 e ajuda a diminuir a inflamação. Pode-se optar também pelo consumo de ovos, que são fonte de proteínas e nutrientes importantes. E como diminuir o consumo de carnes processadas? Leia os rótulos dos produtos. Evite aqueles que têm muito sal, gordura, nitritos e nitratos. Troque as carnes processadas por frango grelhado, peixe assado, tofu ou lentilha. Consulte uma nutricionista, ela pode ajudar a montar um cardápio saudável com os alimentos que nós mencionamos. Agora me diga, qual é o seu prato favorito com frango, peixe ou ovo? Conte para mim aqui nos comentários. Vamos ao sexto alimento que inflama: os adoçantes artificiais. Adoçantes como aspartame, sacarina e sucralose foram criados para substituir o açúcar, ajudar a reduzir calorias e controlar o açúcar no sangue. Mas pesquisas mostram que eles podem fazer mal, alterando as bactérias do intestino, aumentando a inflamação e afetando o cérebro. O nosso intestino é cheio de bactérias, vírus e outros bichinhos que ajudam na digestão, na absorção de nutrientes, na produção de vitaminas e na defesa do corpo. Os adoçantes artificiais podem mudar essa flora intestinal, aumentando as bactérias ruins e diminuindo a variedade de bactérias boas. Esse desequilíbrio pode causar inflamação, deixando o intestino mais permeável e permitindo assim que as substâncias ruins entrem no sangue e causem inflamação. Eles podem causar resistência à insulina, dificultando a ação desse hormônio, aumentando o açúcar no sangue e o risco de diabetes tipo 2. Eles podem causar ganho de peso pelo aumento da absorção de calorias e podem causar problemas digestivos como inchaço, gases e prisão de ventre. Alguns adoçantes artificiais, como o aspartame, podem afetar o cérebro, causando dores de cabeça. Algumas pessoas sentem essa dor de cabeça após consumir aspartame. Pode causar também alterações de humor, afetando substâncias no cérebro que controlam o humor. Pode causar problemas de aprendizagem e memória, já que estudos em animais mostraram que o aspartame pode prejudicar a aprendizagem e a memória. Pode causar risco de depressão. Algumas pesquisas sugerem que o consumo de adoçantes artificiais pode aumentar o risco de depressão. O melhor é diminuir ao máximo o açúcar e os adoçantes artificiais. Se precisar adoçar, use adoçantes naturais com moderação, como por exemplo a estévia, que é zero em calorias e não aumenta o açúcar no sangue, o xilitol, que tem pouco açúcar e ajuda a proteger os dentes, o mel, que tem antioxidantes e ajuda a matar bactérias, mas use pouco por causa do açúcar do mel. Quanto menos açúcar, mais saúde. Diminuir o açúcar e os adoçantes artificiais e usar adoçantes naturais com moderação é uma excelente ideia para proteger o intestino, o corpo e o cérebro. Agora me diga, qual a sua experiência com adoçantes artificiais? Já sentiu algum efeito ruim causado por eles? E qual é o seu adoçante natural favorito? Me conte aqui abaixo nos comentários. Vamos ao sétimo alimento que inflama: os alimentos ultraprocessados, que são uma verdadeira armadilha. Alimentos ultraprocessados são uma ameaça à saúde, especialmente para os idosos. São feitos com ingredientes baratos, como açúcar, sal, gorduras ruins, amido modificado e aditivos químicos, justamente para ficarem mais gostosos e durarem mais. Mas eles não têm quase nenhum nutriente para a nossa saúde. O que é, afinal, um alimento ultraprocessado? São alimentos que passam por muitas etapas de processamento e têm ingredientes que não encontramos nos alimentos frescos. Alguns exemplos são os refrigerantes, salgadinhos de pacote, bolachas recheadas, cereais matinais açucarados, macarrão instantâneo, sopas em pó, embutidos, congelados prontos para comer, doces, bebidas energéticas e barras de cereal industrializadas. E por que fazem mal? Eles têm muitas calorias, poucos nutrientes como vitaminas, minerais e fibras. Comer esses alimentos com frequência aumenta o risco de várias doenças, como por exemplo obesidade, já que eles são ricos em açúcar, gorduras ruins e calorias. Aumenta o risco de doenças do coração, já que eles têm muito sal e gorduras ruins, aumentando a pressão arterial e entupindo as artérias. Aumenta o risco de diabetes tipo 2. O açúcar e a falta de fibras dificultam a ação da insulina. Aumenta o risco de câncer, já que alguns aditivos químicos podem virar substâncias que causam câncer. Aumenta o risco de problemas digestivos. A falta de fibras
e o excesso de aditivos prejudicam a flora intestinal, causando prisão de ventre, diarreia e outros problemas. Aumenta também o risco de problemas de memória, podendo prejudicar a saúde do cérebro. Além disso, eles podem causar inflamação no corpo, piorando doenças como artrite e problemas de memória. Por isso, prefira alimentos frescos. A melhor forma de se proteger é comer menos alimentos ultraprocessados e dar preferência a alimentos frescos. Exemplos: frutas, verduras, legumes, grãos integrais, carnes como frango e peixe, ovos, oleaginosas e sementes. E como evitar esses alimentos ultraprocessados? Leia os rótulos, pessoal. É importante fazer isso. Evite produtos com muitos ingredientes artificiais, com corantes, conservantes, aromatizantes. Cozinhe em casa. Assim você controla o que você está fazendo e o que você está comendo. Planeje as refeições. Isso ajuda a evitar a tentação de comer alimentos ultraprocessados por falta de opção. Faça compras conscientes. Evite os corredores dos supermercados que tenham esses alimentos ultraprocessados. Consulte uma nutricionista. Ela pode ajudar a montar um cardápio saudável com alimentos frescos. E agora me conte, qual é o alimento ultraprocessado que você mais sente falta? Como você faz para resistir à tentação? Me conte aqui abaixo nos comentários. É importante ressaltar que a resposta inflamatória aos alimentos pode variar de pessoa para pessoa. O que inflama o corpo de uma pessoa pode não ter o mesmo efeito em uma outra pessoa. Por isso, é fundamental prestar atenção aos sinais que o seu corpo dá e identificar quais os alimentos que te fazem mal. Uma boa estratégia é fazer um diário alimentar, anotando o que você come e como você se sente após as refeições. Assim você poderá identificar os padrões e descobrir quais alimentos estão contribuindo para a sua inflamação. Além disso, é importante lembrar que a alimentação é apenas um dos fatores que influenciam a inflamação. O estresse, a falta de sono, o sedentarismo e outras condições de saúde também podem contribuir para esse problema. Por isso, pessoal, é importante adotar um estilo de vida saudável como um todo, que inclua uma alimentação saudável, mas também a prática de exercícios físicos, sono regular e de qualidade e técnicas de controle do estresse. Que o seu alimento seja o teu remédio e que o remédio seja o teu alimento. Essa frase é de Hipócrates, o pai da medicina. Ela nos lembra que escolher alimentos que nutrem o nosso corpo e promovem a nossa saúde, em vez de alimentos que inflamam e nos fazem mal, é uma excelente ideia. Agora, algumas dicas extras. Consulte um profissional de saúde, um médico ou uma nutricionista, que pode te ajudar a identificar os alimentos que inflamam o seu corpo e a montar um plano alimentar personalizado. Priorize alimentos anti-inflamatórios, inclua na sua alimentação alimentos como frutas vermelhas, vegetais folhosos verdes, peixes ricos em ômega 3, azeite de oliva extra virgem, cúrcuma e gengibre. Tome bastante água. A água ajuda a eliminar as toxinas do organismo e a reduzir a inflamação. E agora, uma dica especial. Não deixe de assistir também outros vídeos recomendados aqui nas telas finais. Eles vão aparecer aqui ao lado nas telas finais. Eles têm importantes dicas para uma vida mais saudável e feliz na terceira idade. Lembre-se, a sua saúde está em suas mãos. Ao fazer escolhas alimentares conscientes e adotar um estilo de vida saudável, você estará investindo no seu futuro e abrindo as portas para uma vida longa e plena. E se você chegou até aqui, meus parabéns! Você é um exemplo de pessoa que se preocupa com a saúde e com seu bem-estar. E comente aqui abaixo: eu vou desinflamar meu corpo. Fique bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!